9 de novembro de 2020 e este é o episódio 116 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então? Tudo fixe contigo? Está tudo ótimo, não sentes nada diferente? Eu estou a ver aí uma coisa, parece uma coroa atrás de ti, assim, uma coisa assim. Sim, isso é, eu neste momento sou uma entidade divina, é verdade, pelo menos para quem nos está a ver, sou uma espécie de um deus com uma aura que me acompanha. Aliás, eu já acordei assim hoje, tenho estado assim o dia todo e tudo aquilo que eu digo é ouvido em eco, portanto parece que estou num filme bíblico. O Alexandre vai se ver lixado a editar isto para retirar o eco. Não, porque aquilo que eu estou a dizer é devidamente editado e tratado, porque nesta altura eu tenho uma voz elevada à divindade e é assim que eu me estou a sentir, e pelo menos durante alguns segundos vou-me sentir assim, depois passa-me, mas durante alguns segundos é assim, até porque dói os braços. Fazem efeito. Porra, até porque estar assim a falar com os braços no ar não é fácil. Uma hora inteira é capaz de cansar. Não me digas nada. Mas pronto. Então, mas está tudo bem ou não? Estou de facto, antes que digas mais nada, estou de facto de volta à base. Para as pessoas que têm acompanhado a minha saga, eu não vou alongar muito, mas estou de regresso àquilo que é o padrão, vamos dizer normal, o meu registro mais ou menos convencional, e de facto certamente que o som se nota como o som tradicional que costuma acompanhar esta voz doce e delicada e hoje divina. Hoje estou nisto, tens que me desculpar, mas pronto, não, estou de regresso, já acabou a minha quarentena felizmente porque correu tudo bem, e pronto, e cá estamos. Ora, é bom, é um gosto termos-te de volta ao continente. Não é nada, tu sabes, para ti é igual, se eu estou no continente não, a gente não se viu, até podia estar na Suíça ou na China. Mas não nos vimos, mas foi por acaso, porque eu até estive aí ao pé de ti. Leão, e não me trouxeste, o que é que eu tinha cravado? Eu cravei-te qualquer coisa. Um Pine Time. Pois foi, cravei-te um Pine Time e não me trouxeste um Pine Time, desgraçado. Não. Porque foi de improviso, eu não estava a planear ir aí. Foi um improviso e foi assim um bocado esquisito, porque o número elevado de pessoas sem máscara, inclusive dentro de estabelecimentos comerciais, eu achei bizarro. Que estabelecimentos comerciais? É porque tem havido algum rigor a esse nível? Desde lojas de roupa, de bugigangas, coisas desse tipo. Lojas de roupa com pessoas sem máscara? Yeah. Ok. Yeah. Para mim é novo. Sabes que eu tive uma experiência aqui há um mês e meio talvez, mas que já havia a questão das máscaras e do gel e eu entrei de máscara, mas entrei numa mercearia e a única intenção de eu entrar naquela mercearia era de fazer uma pergunta sobre uma loja ao lado, ou seja, aquela loja está fechada, uma coisa deste género, aquelas perguntas que tu fazes habitualmente e que é, entras, perguntas, vais-te embora. E durante este tempo estava uma senhora a comprar fruta que assim que me viu entrar nessa frutaria apontou-me logo o dedo, olha, esqueceu-se de desinfetar as mãos. Logo, e eu que nem pensei, porque podia ter dito, olha, venho só fazer uma pergunta e eu não vou tocar em fruta nenhuma, não vou tocar em nada, vou-me já embora, mas num gesto de ir refletido e de alguma cordialidade perante a senhora, até porque não me interessava nada também estar ali a arranjar chatices, não era o objetivo, e então fui desinfetar as mãos para fazer uma pergunta à senhora que estava na registradora para perguntar pela loja do lado. Portanto, isto para dizer que quando não são os próprios responsáveis das lojas, os próprios clientes, uns com os outros, e acho que era um bocado esse também a intenção da mensagem, quando está a ser passada, é que as pessoas se vão policiando umas às outras. Portanto, quando dizes isso, eu fico de facto surpreendido, porque não tenho nada essa ideia. É normal, e é uma coisa que eu acho até estranha,
tu teres que entrar num restaurante de máscara e assim que te sentas tiras a máscara, mas depois se queres ir queres ir à casa de banho, pões a máscara, ou então se vais buscar o casaco ao carro, põe a máscara, tira a máscara, põe a máscara, é um bocado estranho. Agora, todas as outras lojas e todos os outros, aliás, eu tenho ido muito pouco às compras, honestamente, e as compras tenho feito online, até porque tenho corrido bem, e não te estou a picar, Diogo, não te preocupes, mas agora, aquilo que eu vou vendo, mesmo não entrando nas lojas, é que de facto existe alguma disciplina, obrigação, chama-lhe o que quiserem, mas pelo menos tem estado a correr bem. Portanto, tu viste isso na Ericeira, foi? Sim, na Vila. Okay. Achei estranhíssimo e quem estava comigo, que costuma circular com mais frequência, porque tem de ser para trabalhar, diz que também achou muito estranho, que desde que passou a ser obrigatório, que não tinha visto tal coisa. Ok, é estranho, mas pronto, isto, a malta que se vai habituando, isto vai continuar a apertar, pelo menos até a coisa. Hoje houve boas notícias, hoje estamos a gravar isto na segunda-feira, não sei se já viste notícias hoje, mas parece que está aí na calha já uma vacina e eu tenho algumas dúvidas, sim. Por ser uma coisa muito rápida, mas uma vacina desenvolvida pela Pfizer, eu tenho consegue-me dar algum grau de confiança. Quando tu tens a classe médica a dizer que 90%, eu não tenho dados, não tenho conhecimento para isso, mas quando alguém diz que 90% é um bom resultado para uma vacina, sim, eu fico... Mas acho que ainda não foi verificado, ainda não foi confirmado. Está na terceira fase, sim, exatamente. Mas pronto, mas está toda a gente muito bem disposta e toda a gente muito agradável, sim, com os resultados. Vamos ver. Acho que o que aconteceu foi que agora os números foram submetidos e anunciados e agora vão ser verificados então esses números e vai-se fazer um teste ainda mais alargado. Acho que foi o que eu percebi. Sim, por alguma razão ainda não está final, ainda não está a ser comercializada, não é? Claro. Até porque não tinha de ser produzida. Pronto, exatamente. Mas o facto de ter já alguma luz ao fundo do túnel dá-te alguma esperança, ótimo. Até porque eu tenho bilhetes comprados para um festival de música para o ano que vem, que foi adiado. Sou um gajo otimista, pá. Mas pronto, não só tenho bilhetes comprados, alguém que seja. Como tenho intenção de ir a mais festivais de música para o ano, portanto não me estraguem os planos, faz favor. Mas pronto. E então, mas o que é que tens feito esta semana, Diogo? Conta-me. Esta semana foi uma semana sobretudo dedicada a trabalhar. E acompanhar as eleições nos Estados Unidos. Sinto algum pesar na tua voz? Não há pesar nenhum. Estive a trabalhar e tive a... Sim, trabalhar? Pronto, é verdade. Conta, Diogo, desabafa comigo, por favor. Não há nada para desabafar. Foi uma semana... Quem não subscreve o podcast, quem não é patrono, está a perder metade da piada do episódio 2, porque eu estou a fazer piadas altamente aqui ao nível da linguagem corporal. Altamente. Mas pronto, o Diogo também está armado e egoísta, não conta nada a ninguém, mas fica para nós, é isso, é para ficarem com inveja e para se tornarem patronos. É para os patronos, é um parque dos patronos. Exatamente. Mas pronto, olha, eu tenho coisas para contar, tenho aqui que fazer alguns esclarecimentos. E então é assim, esclarecimentos. Eu queixei-me na semana passada e queixei-me com razão porque de facto tive uma semana complicada em termos de conectividade e da minha percepção, e é apenas a minha percepção, eu dava-me a ideia que a culpa foi do operador de telecomunicações em questão, a nós. Ora, como nós temos um vasto auditório, houve logo um funcionário da nós, eu vou dizer assim, que veio, quem foi, mas pronto. Que veio ter comigo, exatamente, portanto, dito desta forma, tu sabes quem é, que veio ter comigo a mostrar alguma preocupação e a mostrar-se disponível para tentar, de alguma maneira, não digo resolver o problema, porque o problema pode não ter solução, mas para tentar, de alguma maneira, pelo menos, obter um pouco mais de informação sobre o assunto. Estamos neste momento em conversações.
Eu disse que só falava com eles se ficasse com 5% da nós. Ainda estou a tentar averiguar se é um bom negócio ou um mau negócio, portanto não sei se são 5% de lucros ou 5% de despesas, mas pronto, mas estamos neste momento em conversações numa tentativa de pelo menos tentar descobrir o que é que aconteceu e o que é que se está a passar, porque é uma coisa continuada. Os problemas mantêm-se, posso dizer que os problemas de ligação mantêm-se. Nesta altura questiono, porque eu nesta altura, como estou em território continental, não tenho também mais informação, mas pelo menos mais informação que eu possa recolher diretamente, mas sei que os problemas se mantêm em termos das condições de ligação. Estou à espera de informações para poder trocar com a nós, para podermos então depois continuar aqui a depuração do problema e tentar ter aqui um pouco mais de, essencialmente, transparência, ok? Uma coisa é tu dizeres que a coisa não correu bem e tens alguns palpites, outra coisa é fundamentar os teus palpites com dados, que é uma coisa que eu tenho esperança também que se consiga averiguar. Portanto, cenas dos próximos episódios mais à frente, vamos tentar que a coisa se, pelo menos, clarifique, seja para perceber o que é que aconteceu. Acho que sim. Quero só acrescentar que também quando eu tive problemas com o meu operador, também houve funcionários desse operador que são nossos ouvintes que me contactaram no sentido de tentar ajudar com o problema. E adiante. Mas mais olha, novidades, Tiago? Tenho aqui alguns avisos para fazer à malta que usa como eu e como tu Nextcloud. Eu andava aqui cismado com um sintoma. De encriptação? Isso não vou falar sobre encriptação hoje, ok? Mas vou falar sobre a Nextcloud que motivou essa conversa. Mas pronto, como eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho uma Nextcloud Box, como tu também tens algumas, onde assento alguns e utilizo alguns dos serviços que estão lá instalados, sendo que um dos serviços que eu uso e que uso como fonte de informação é o serviço de subscrição de RSS, a aplicação News. Do Nextcloud. Ora, eu andava a sentir que alguns dos meus feeds ou não estavam a ter a atualização devida, ou alguns dos artigos não me chegavam ao meu mural, ao meu painel, à minha caixa de entrada de RSS. Certo. Não sei o que é que aconteceu. Eu ponho as culpas na Nextcloud Box, porque ela de facto tem um desempenho, eu já falei aqui sobre isso algumas vezes. A Nextcloud Box é porreira para sincronizar fecheiros. Mais do que isso, a coisa começa a sofrer um bocadinho, e então o que é que eu fiz? Peguei na minha lista algo extensa de subscrições RSS e exatamente a mesma lista apliquei-a, importei-a para a Nextcloud que eu tenho a correr numa droplet da DigitalOcean, portanto em hardware com características diferentes de um Raspberry Pi 2, salvo erro, que é aquilo que eu estou a usar na minha box. E posso dizer que a diferença foi do dia para a noite. Portanto, não só tenho sincronização de feeds muito mais, cada vez que eu abro a aplicação no telemóvel ou no tablet, tenho a sincronização de feeds muito mais rápida, normal, mas uma coisa que eu não tinha e que agora passei a ter foi feeds efetivamente atualizados. Ou seja, eu descobri artigos na minha lista de feeds que nunca me chegaram a aparecer na Nextcloud Box. Portanto, leva-me a crer que ou aquilo dava algum tipo de timeout ou alguma coisa acontecia para que a atualização dos feeds não acontecesse. Tens ideia de quantos feeds é que tens? Eu tenho talvez próximo de 100. Ok, porque isso bate com uma coisa que é os meus feeds de podcasts. Quando eu tenho números próximos de 100 no Podbird também se engasga. Ok. Pode estar eventualmente relacionado, não tenho um threshold para os processadores ARM que são um bocadinho mais fraquinhos, que pode não se darem bem com um número tão grande. Exatamente. Eu troquei, aliás, eu estou neste momento numa fase de migração de algumas das funcionalidades que eu tenho
na Nextcloud Box para essa droplet. Aliás, tenho até como intenção unificar duas instâncias Nextcloud que uso nesta altura para que apenas uma fique a funcionar e que fique a funcionar em condições. De resto, Nextcloud 20, tudo a funcionar perfeitamente. Já saiu a primeira atualização da série 20, portanto a 20.0.1. Correu 5 estrelas a atualização. Estamos a falar de correu, que é clica, espera um bocadinho, está feito. Portanto, está a funcionar perfeitamente. Estou super contente e estou encantado. Não sei se estás a usar ativamente alguma das tuas Nextclouds, mas não tenho usado muito ultimamente. O dashboard da versão 20 é uma coisa encantadora. Sim, eu já vi o dashboard, também concordo com isso. Quanto mais informação tu tens na tua Nextcloud, mais rico e mais funcional se torna o teu dashboard, portanto é porreiro. Sim, eu tenho estado com uma dificuldade em mudar alguns dos meus hábitos e na prática as minhas Nextcloud estão a funcionar como com um arquivo frio e por isso não uso tanto. E a que uso mais, pelo menos no último mês e qualquer coisa, tem sido até a cloud do podcast, portanto... Ok. É bom sinal. É sinal que estás a produzir para o podcast, acho muito bem. Acho que sim. Este mês ganhas o teu salário por inteiro. Muito bem. Mais alguma coisa? Tenho mais uma coisa que preciso dizer. Isto é só... É algo que eu comecei, mas que ainda não terminei, e que vem motivado por um problema também, e se calhar não sei se alguns estão na mesma condição. Eu tenho uma NAS, que na prática é uma NAS, é um Raspberry Pi 4, mas pronto, ligado àquela, não sei se te recordas, à minha IC Dock, que aquelas 4 baías 3,5, e então isso tudo junto está a funcionar neste momento como NAS, e eu tenho, aquilo tem 4 discos, cada um com conteúdo distinto, e tenho um desses discos, neste momento é só um, que está encriptado. O que é que acontece? Ele está encriptado e eu decidi que ele deveria ser desencriptado manualmente, ou seja, cada vez que há um reboot eu tenho que desencriptar manualmente esse disco. Ou seja, não optei por ter nenhuma chave, não optei por ter nada, porque os equipamentos estão perto um do outro, portanto não faz muito sentido ter o disco cifrado e ter a chave que desencripta o disco diretamente no equipamento onde ele está ligado. Portanto, alguém que liga aquilo à corrente vai certamente conseguir desencriptar aquilo. É uma parvoíce, no meu entender, seria uma parvoíce deixar a coisa como está. Portanto, tenho um método manual de desencriptação. Qual é o problema disso? Que é o reverso da medalha, é de cada vez que há um reboot é controlado por mim, sem problema, de cada vez que falta a luz é uma chatice. Pronto. E foi efetivamente... Já tinha chegado à mesma conclusão. Pronto. Foi efetivamente esse um dos problemas que aconteceu. Portanto, eu tenho um sistema de monitorização ótimo que se chama Duas Filhas. Vou deixar rir um bocadinho, pode ser. Podes continuar. Não, que sabe bem ouvir-te rir. É bom. Não, tenho um sistema de monitorização que se chama Filhas, que é ótimo. Só que as minhas filhas têm, ou seja, o sistema de alerta delas é bastante ruidoso e chama a atenção. Tem o lado mau, que é o nível informativo dos alertas das minhas filhas, é que não é assim tão eficaz quanto isso. Portanto, eu neste momento estou a transitar o meu sistema de monitorização, mas pronto, eu não vou entrar em muitos pormenores, mas foram elas que me avisaram, e agora fica para os ouvintes pensarem como é que foram duas crianças menores que avisaram seu pai de que o disco cifrado estava ainda encriptado. E não vou dizer mais nada para já, portanto ficamos por aqui para vocês pensarem, mas estou a pensar, quer dizer, já comecei a preparar o trabalho, que é eu já falei aqui algumas vezes, aliás, foi até o nosso ouvinte André Paula, que já veio ter comigo uma ou duas vezes sobre a solução que eu uso de monitorização. Eu tenho a monitorização que eu uso em alguns dos meus equipamentos, é uma coisa que se chama M-Monit.
usa uma linguagem muito simples e tem uns scripts porreiros que permitem não só monitorizar, mas quando encontra um sistema em baixo, por exemplo, permite levantá-lo, o que é porreiro. Permite também integrar com o Telegram e coisa do género, ou seja, evita o fluxo de e-mails na caixa de entrada e apenas aquilo que acontece é recebo um telegrama a dizer que o sistema está em baixo ou que alguma coisa não está a correr bem e depois a seguir recebo outro telegrama a dizer que afinal já está resolvido, quando é uma coisa que se resolve instantaneamente. Ora, é isso que eu estou neste momento a implementar. Essa NAS ainda não estava sequer nesse sistema de monitorização, porque na altura aquilo foi feito e depois foi config and forget e a coisa foi mesmo foi forgotten, mas neste momento estou então a implementar para que quando falta a luz e eu me esqueço, porque eu recebo de facto uma notificação quando falta a luz, mas tenho que me lembrar a seguir de lá ir colocar a chave e eu vou agora fazer a monitorização da montagem da partição, basicamente, ou seja, quando a partição não estiver montada eu vou receber um alerta, vai ficar aberto até eu depois o fechar. O que é porreiro. Isto vai-me fazer também modificar outras coisas, mas sobre isso hei de falar noutro episódio mais para a frente, até porque já levamos 20 minutos disto e temos mais coisas para falar. Temos falado do Pods, temos que agradecer todos os prémios que ganhamos do Pods. Temos, é verdade. Ganhámos tudo, absolutamente tudo, inclusive o prémio que era exclusivo para mulheres. Eles tiveram ainda de criar 2 categorias novas, porque acharam que não nos tinham dado prémios suficientes. Uma das categorias foi o melhor podcast algumas vezes feito no mundo até este momento. Exatamente. E outra é o melhor podcast do universo para todo sempre. Nada que nos tenha surpreendido, não é? Portanto, nós estávamos preparados para isso. Sim. Tu tiveste a cerimónia? Tiveste a cerimónia de entrega? Diz? Foste à cerimónia de entrega? A cerimónia foi em streaming e até passou no canal Q. Mas foste ou não foste? Não, estava a trabalhar. Ok. Estava a trabalhar e estava mesmo muito concentrado. Às vezes quando estou a trabalhar ouço podcast e vejo streaming e não sei o quê, mas desta vez não. Há trabalhos do caraças, fogo. Sim senhora. Tem o que merece. Está bem. Não, mas olha, deixa-me falar um bocadinho sobre os prémios todos que nós ganhamos, até porque estamos à espera. Aliás, eles fretaram 2 caminhões para entregar os prémios todos, porque um não chegava. Um dos prémios que me deu mais gozo receber foi o prémio da categoria desporto, até porque nós somos os 2 desportistas natos. Fazemos levantamento do copo de cerveja há muitos anos e com muita mestria, portanto porque nós fazemos 2 coisas fantásticas, que é levantamos muitos copos e com muita perfeição. Cada levantamento é feito com uma técnica muito apurada. Exatamente. É fruto também de anos e anos de treino. Vamos ser honestos. Muita dedicação. Muita dedicação. Por acaso não tenho. Como é que se chama aquele Facebook das cervejas? Untapped. O Untapped. Já não tenho o Untapped instalado há muito tempo. A minha conta, creio que expirou. Deve ter expirado, vergonha. Mas a conta do Untapped, não a tua relação com cerveja, espero eu. Claro que não. Olha, eu bebi neste tempo em que estive em isolamento, bebi umas cervejas muito boas, uma coisa que se chama Corisca. Não sei se já ouviste falar na Corisca. Corisca não. Cerveja artesanal de Ponta Delgada. É Corisca com capa, se não me engano. Eu não sei se eles enviam para o continente, deixa-me ver. Eu vi uma também aqui da minha zona. Estou a ver se me lembro do nome, mas não me estou a lembrar. Okay. Pode ser que me lembre. Eu bebi uma Brown Ale várias vezes, não bebi só uma, e olha que soube bastante bem. Eu fiz uma prova, eles trouxeram copinhos com as várias cervejas que eles estão. A sério, como no Opsine? Muito bom. E quando isto estiver melhor, a gente vai passar por lá. A gente passa por lá, é isso, acho muito bem.
Acho muito bem, mas pronto. Então pronto, já despachámos também aqui os agradecimentos à malta do Pods, não é? Porque, sim, senhor, e quero fazer outro agradecimento ainda, que é aos novos subscritores do nosso canal de YouTube. Ganhámos alguns recentemente e quero agradecer-vos e espero que gostem do conteúdo. E se tiverem sugestões, enviem. Não se esqueçam, subscrevem no canal, que a gente agora tem que dizer isto muitas vezes, que nós queremos chegar aos 125 seguidores no YouTube para podermos ter um URL em condições. É 125? A última vez que eu vi foi por alturas do Bullcorn, portanto foi no ano passado, eram 125, não sei se alguma coisa alterou entretanto. Ok, eu já me lembrava do número. Portanto, carrega no sininho, subscreve no canal, que é isso que os youtubers dizem, e nós agora também temos que, se queremos ter subscritores no YouTube, temos que falar como os youtubers. Exatamente. Eu não vou comer pastilhas de detergente, isso não pronto. Estás com essa cara. Há youtubers que fazem isso, exatamente. Tu não vês notícias, meu? Mano, eu não vejo as mesmas notícias que tu, claramente. Pronto, ainda bem que assim não nos cruzamos e partilhamos experiência, o que é uma coisa porreira. Exatamente. Mas façam coisas sérias. Em notícias, e por falar em notícias, temos notícias das boas. Exatamente. Acho que são boas, pelo menos. O Raspberry Pi Foundation lançou um novo dispositivo, é o Raspberry Pi 400, que é o primeiro Raspberry Pi feito intencionalmente e otimizado para o desktop. Já viste? Ou já compraste até? Não, ainda não comprei, mas estou com muita vontade de comprar, por várias razões. Para já porque isto tem inúmeras utilizações. E eu falo-te já de uma que eu vejo como bastante possível para ele, que é, eu tenho um Kodi, tenho acho que é um LibreLec instalado no Raspberry Pi 4 ligado à televisão, e é lá que eu faço de Media Center. Não me chateia, exatamente, não me chateia por ir além, porque na televisão onde ele está ligado, o próprio comando da televisão permite-me interagir com parte do menu, não com todo o menu, mas com parte do menu, porque a interação com o cabo HDMI dá uma coisa que é um Simple Link, ou como é que se chama aquilo, nem sei como é que funciona a tecnologia. Sim. Mas pronto, permite-me alguma coisa, não me permite uma coisa básica como voltar ao ecrã inicial. Portanto, tu entras num plugin e, por exemplo, imagina, entras no plugin do Netflix, consegues navegar perfeitamente em todo o conteúdo do Netflix, mas depois voltares para trás, por exemplo, para desligares ou para escolheres outra aplicação, exatamente. Eu já usei uma coisa dessas, mas não me entendi por ir além. Era demasiado frágil. Já agora, uma coisa dessas, já agora esclarece o que é. É um comando, que tem um teclado QWERTY e tem também botões que permitem controlar vários aspectos de um dispositivo, e que funciona como um rato também. Eu uso, sim, é um rato móvel, certo? Exatamente. Exatamente. O rato eu nunca me entendi. Com o resto, a coisa foi mais ou menos andando, mas achei aquilo bastante frágil e as teclas eram um bocado... nunca me inspirou muita confiança. E então eu acabo por utilizar a aplicação de telemóvel e, por vezes, o comando da televisão. O que acontece? Se eu tiver um Raspberry Pi ligado com um teclado acoplado, facilita-te algumas coisas, nem que tu vais lá carregar diretamente e interagir diretamente com o teclado. Logo por aí já me parece uma grande vantagem. Se tu pensares que um Raspberry Pi 4 custa, eu não sei quanto é que ele custa, $40 ou o que é, tipo 40 euros, mais coisa, menos coisa. Sim, o Raspberry Pi 4 sim, este custa sozinho 70. Pronto, mas aquilo que eu queria fazer a comparação é, se tu pensares em comprar um Raspberry Pi 4 e uma caixa, já ficas para aí com 50 euros gastos, certo? Mais o transformador. Eu não sei se o kit de $70 traz transformador. Não, o kit completo que contém o rato, o oficial, o transformador, um cartão SD, cabos HDMI e USB. Exatamente. E o guia oficial custa $100. Ok. O dispositivo sozinho, sem cabos, sem nada, custa 70.
Eu posso dizer que comprei este Raspberry Pi que te falei agora, comprei Raspberry Pi, que não se chama uma caixa, é apenas aquela cobertura de alumínio que tu aparafusas e que fica o Raspberry Pi protegido, mas não é propriamente uma caixa, cabos, cartão e transformador, e olha que eu gastei para aí 90 e qualquer coisa euros. Portanto, por mais 2 tostões, tu tens uma coisa com um teclado. E parece-me um negócio bastante apetecível. Sim. Qual é o reverso da medalha, que não é para mim, mas que poderá ser para ti, é que a última vez que eu vi o layout do teclado não tinha português. E falámos sobre layouts de teclado na semana passada, e para mim não tem problema, eu trabalho perfeitamente com o teclado americano e não me chateia rigorosamente nada, mas acredito que para algumas pessoas possa ser limitador. Sim. Atenção, eles ainda não têm o layout português, mas vão ter, a intenção deles é ter os mesmos layouts que têm para o teclado oficial do Raspberry Pi, que inclui um teclado para português. Agora, é uma questão só de tempo, creio eu, deve ser por uma questão de produção, para organizarem a produção dos dispositivos. Parece-me um ótimo investimento, seja para brincares, seja para teres ligado à tua televisão, seja para uma criança. Acho um ótimo equipamento. Sim, este é um dispositivo que foi criado porque eles queriam ajudar a resolver problemas causados por esta crise do Covid. Portanto, ter um dispositivo muito barato, que pudesse ser utilizado para fazer algum trabalho mais ligeiro e que pudesse ser utilizado pelas crianças para apoiá-las no ensino. É assim, eu acho que há aqui um elefante branco na sala, que é o facto de... E o elefante branco não é aquele bar de strip? Não. Cuidado com essas analogias, pá. Elefante branco, acho que era um bar de strip. Não interessa, é um elefante. Estás com saudades, Diogo? Não. Pois não sei, é que de repente falas-me em bares de strip. Sei que estás a pensar nessas coisas. Não, elefante branco para mim, mas pronto, continua. É que a versão deste dispositivo tem apenas 4 GB de RAM. Exatamente. E a mim isso parece-me pouco. É quase utilizável, mas não é mesmo. É assim. Agora, que eu classifico isso. Eu sonhei, ou existe uma versão ou existem 2 versões, uma com mais RAM e uma com menos RAM? Não, só há esta. Sonhei, portanto, ok. Tinha ideia que tinha visto 2 versões, uma com 4 GB e outra com, não sei se era com 2, se era com 8. Mas não era deste equipamento, então há de ser de outro qualquer. Não, aliás, eu estive a falar com o Mário Coabec por causa disto. Ninguém percebe porque é que não lançaram uma versão com 8 GB. Exatamente. Eu posso dizer que 8 GB é o mínimo para ser uma coisa usável, na minha opinião, como um desktop a sério. O pack completo, estou agora aqui a ver, sem qualquer tipo de publicidade interessada, até porque eles não nos pagam para isso, mas é uma questão meramente informativa. A Mouser, que é um vendedor oficial de Raspberry Pi em Portugal, tem o kit completo por 110 euros. Portanto, eles ou não sabem converter dólares para euros ou são taxas de importação, não vamos falar muito sobre isso, até porque o dólar está em baixa ainda, mas está por 110 euros, mas está esgotado. O outro... Só o teclado está por 76 euros mais ou menos, e esses há disponíveis. Sim. Há ainda uns quantos disponíveis. Sim, ele esgotou no mesmo dia em que foi anunciado, esgotou. Portanto, mas uma das coisas que se soube recentemente é que a Raspberry Pi Foundation é um dos 10 maiores fabricantes de computadores pessoais do mundo. Acredito. Estão a produzir e vender 700 mil dispositivos por mês. Por mês, sim, também vi. E o que é fantástico, o que significa que um dispositivo feito para correr Linux e que correrá Linux em mais de 90% deles, é um dos 10 dispositivos mais vendidos do mundo. Arma ao poder. Tem os seus queixos.
Mas por falar em dispositivos, há mais novidades também. Novidades no cantinho do Ubiports, aqui no nosso show. E novidades sobre dispositivos. Há 3 novos dispositivos suportados pelo Ubuntu Touch. Um deles é o Xiaomi Redmi 4X, o outro é o Google Pixel 3a e o outro é o tablet Sony Xperia Z4. O suporte para estes dispositivos foi todos adicionado nas últimas 2 semanas ou coisa assim do género, e já está integrado com o instalador do Ubuntu Touch. Continua. Quem é que me falou que comprou um OnePlus? Foi o Jaime. Foi o Jaime, exatamente. E eu disse a ele para falar contigo. Ele já falou contigo ou não? Falou comigo. Ele estava com dificuldades a instalar. Eu disse-lhe, porque eu estava com muito trabalho, eu disse-lhe, olha, na semana que vem, que é já esta semana em que nós estamos, a gente combina aí e fazemos uma sessão no Jitsi e a gente vê o que é que está a passar. Mas no dia seguinte ele veio dizer, já consegui. Pronto, está feito, está resolvido, é isso que é importante. Curiosamente, a minha mãe também já tem um OnePlus One. Com o Ubuntu Touch, claro. Onde é que ela foi arranjar um OnePlus One? Onde será que foi? Foi numa loja dessas de lojas de produtos em segunda mão, de eletrónica em segunda mão, online. Não foi o filho, nada disso. Foi o filho que ofereceu o dispositivo, claro. Ela estava um bocadinho queixosa do BQ E5 e diz que este aqui, que o OnePlus One, que é muito mais suave. Ela dizia que o outro era muito rijo a aceder à internet. Foram as palavras dela. Palavra de Constantino. Graças. Graças a Carrondo, podes dizer. A Mários. Neste caso, a Mários Gripsgard. Que foi quem fez o port do OnePlus One. Mas há mais novidades do Ubiports. Saiu a OTA 14, que tem algumas novidades interessantes. Há algum trabalho à volta do Alio 9 para que seja adicionado suporte ao Volafone, que já está a ser enviado para as pessoas. Há também melhorias de usabilidade na aplicação de contactos e das mensagens, que foi algo em que o Lionel teve a trabalhar. O Luca do Postmarket OS contribuiu vários fixos para que o Ubuntu Touch e o Lomiri consiga ser compilado para versões mais recentes do Ubuntu Touch, aliás do Ubuntu e do QT. O nosso amigo Cybership fez mais um splash screen para uma aplicação. Não sei se tem estado a ver os splash screens novos das aplicações. Não, eu neste momento tenho estado, não pode dizer se esteja a usar, mas tenho estado a dar alguma atenção ao meu, em tempos abandonado, MX4. E fiquei muito agradado com a aplicação. Já falámos aqui na altura, mas com uma aplicação que funciona bastante bem de sincronização de Nextcloud. Não é quer dizer, pode ser sincronização, mas pode ser apenas acesso à Nextcloud, que é o Ghost Cloud, se não me engano. Sim. Não tenho a aplicação presente. É feito pelo Alfred. Sim. Pronto, exatamente. E tenho estado a brincar com o Nav. Já me tinha esquecido que tinha a minha voz no Nav, e então tenho andado divertido com a minha própria voz. Mas se usares as aplicações, as aplicações Core e muitas outras têm splash screens novos. Por exemplo, se fores às definições, vais ver que o splash screen está diferente. Ok, não consigo ter presente o que é que estava antes, portanto é possível que esteja diferente e que eu não tenha reparado. Estão muito bonitos, okay. E que é fixe é que eles também integram muito melhor com os vários temas do sistema operativo. Por exemplo, se tiveres um modo escuro e afim, ou modo claro, eles ficam muito melhor integrados com estes temas. Este splash screen novo foi para a aplicação de drives externas. É uma aplicação que tem tido pouquíssimo amor. O Michel, não sei, corrigiu também uma questão relacionada com o tema escuro nos diálogos do Lomiri. O Kevin adicionou um novo botão. Alguns dispositivos, como por exemplo o Pine Tab, não tem uma tecla de print screen, okay, no teclado.
movimento. Portanto, convém que haja uma forma simples de tirar um screenshot. E o que ele fez foi no menu de power do sistema operativo, ele adicionou um botão para se fazer um screenshot. Entretanto, um dos nossos patronos deu sinal e nós cumprimentamos sempre os nossos patronos. Boa noite. Olá, patrono. Christophe, que Olá, chegou Christophe. E disse boa noite, não disse muito mais, mas pronto, está aqui assinalado. Continua, Diogo. Isto foi o que o Kevin fez, e houve também vários fixes relacionados com o roteamento do som dos dispositivos Bluetooth, quando eles se ligam ou quando eles se desligam, ou seja, deixou de haver uma interrupção do funcionamento do som. Nós ligávamos um dispositivo, o som parava. Nós desligávamos esse dispositivo, o som parava. Ele agora consegue fazer esse roteamento automático e passar para as colunas ou das colunas para o dispositivo automaticamente. Isto já esteve a funcionar bem há muito tempo, depois deixou de funcionar bem. E isto foi a OTA 14. Para a 15 e as subsequentes, avizinham-se também várias mudanças interessantes, um upgrade do QT 5.9 para o 5.12. Haverá dispositivos a aparecer muito mais rapidamente por causa das mudanças que se fez agora para o Alien 9 e por causa da imagem de GSI feito pelo Ephraim. Estas duas coisas já se esperam na 15, e na 16 vamos todos dizer um adeus e um muito obrigado ao Oxide, o primeiro browser para o Ubuntu Touch, que foi substituído pelo Morph Browser. Morph Browser, exatamente. E de Ubuntu Touch é tudo. Olha, boa. Passamos então à secção seguinte. Vamos saltar aqui uma secção, porque ninguém está a ver Diogo, ninguém está a ver as notas, portanto a gente passa para a secção seguinte. Sim. Sem dizer o que é que estamos a saltar, e é a secção seguinte. Está bem. Eu quero falar um bocadinho. Ao fim de 3 anos tenho que explicar estas coisas ainda, mano. Foi para te dar a dica do que é que eu queria falar. Dá-lhe. Vamos agora ao cantinho do LXD. Eu sabia. O LXD, a equipa do LXD criou um novo canal de YouTube, obviamente dedicado ao LXD, né? Jura? Não sei, podias pensar que era, sei lá, pipocas ou coisa assim de género. Está bastante interessante, já há vários vídeos publicados, não sei se já deste por este canal. Não dei. Eu fico sempre à espera do podcast do Ubuntu Portugal para ficar a par das coisas. Pronto, sabes? E como isto está nas notas há 3 semanas, mas ainda não tínhamos chegado lá. O Tiago já pode saber as notícias. Tem tópicos interessantes. Tem, por exemplo, o primeiro vídeo foi o Stefan a mostrar como correr VMs de desktop no LXD, ou seja, correr um Ubuntu desktop ou um Windows ou o que for no LXD. Okay, em VM. Depois o vídeo seguinte foi o que é que há de novo no LXD 4.7, que saiu há pouco tempo. Depois falta ali uma letra. Mas tu estás a dar a cana toda, man. Então, o que se passa hoje, meu? Eu estou aqui só a contextualizar. O Christophe claramente chegou tarde e não está aqui a par do que é que aconteceu no Festival Pods, portanto eu estou aqui a contextualizá-lo, mas continua. Sim. O vídeo seguinte é explorar o MAS com LXD. E o mais recente deles todos é o roadmap do LXD para as próximas releases. Eu já vi o primeiro, fiquei tentado a experimentar correr as VMs de desktop em LXD. Fiquei até tentado em transformar uma das minhas máquinas exclusivamente em LXD e correr desktops on demand. Mas também quero ir ver este do MAS.
E o do roadmap, mas sim, o do MASH estou bastante curioso, porque tenho bastante curiosidade sobre o MASH. Eu preciso de avivar a tua, não sei se tens presente ainda, eu peguei num dos meus servidores HP Mini, carreguei aquilo com RAM forte e feio, e tenho exatamente um dos meus servidores, o CPU daquilo é fatela, é fraquinho, mas está impecável, e tenho aquilo com uma LX Box, uma LXD Box, até na altura peguei nos autocolantes que o David trouxe para o Chalet 12, quando ele veio cá falar, ele veio diretamente da Holanda, na altura em que a gente ainda se encontrava, aquela altura em que não era preciso sair à rua de máscara. Sim. Ele trouxe os autocolantes porreiros da LXD, e então eu até decorei as paredes do servidor com alguns autocolantes alusivos ao tema e ao conteúdo, mas correr desktops ali não sei se o vou fazer, não sei se não é demasiado para aquele equipamento, mas agora deixaste-me com ideias. Sim, a minha ideia é transformar o meu NUC mais poderoso numa máquina desse tipo. Faz sentido. Até porque tenho mais desktops e laptops, e pelo que... Qual é que é o CPU do teu NUC? Deixa-me... já não sei. Mas é um Entroero Aura, portanto, não sei se já saiu uma versão mais recente. Portanto, quem quiser, ainda tenho aqui um dos teus Slimbooks zero. Tenho. Mas tu, como vais à Ericeira, não falas comigo, não levas de volta. Até posso dizer exatamente que máquina é que é. O processador é um Intel, um i7 3.50 GHz com 4 cores. Então já se mexe bem. Não é extraordinário, mas mexe-se bem, sim. Sim. E tem 32 GB de RAM e 2 discos, um SSD de 1 TB e um... memória. E um disco mecânico? Não. NVMe? Um NVMe de outros com mais 1 TB. Gastaste forte e feio. Não, esta máquina, eu disse que era máquina para muito tempo, pelo que eu acho que esta máquina poderá servir para isso, até correr 2 desktops ao mesmo tempo. Eventualmente, sim. E mais? Avança. Em termos de LXD está tudo, mas estamos naquela altura do ano em que surgem as contas da Canonical em público. Em público porque são documentos que são tornados públicos pelo Governo do Reino Unido, e são interessantes os resultados financeiros de 2019. Atenção. A receita cresceu em 22%, eram 97 milhões de dólares em 2018, passaram a 119 em 2019. A empresa em si continua a dar prejuízo, o prejuízo agora é de 2 milhões, eram 11 no ano anterior. Atenção. Sim. Tem uma média de 473 empregados durante o ano de 2019, sendo que em 2018 tinha 437, portanto está a crescer ligeiramente ao longo dos anos. Temos falado disto já há 2 anos, pelo menos, que falamos disto, ou talvez 3. Há também algum medo a respeito desta questão do Covid, que pode fazer com que haja menos vendas, porque os clientes podem estar menos dispostos a fazer compras, e o plano que a empresa declarou é que até haver uma redução de 30% de vendas, não há riscos para os empregos dos funcionários. Fixe. São números interessantes, principalmente o do prejuízo estar reduzido a 2 milhões, é um número muito, muito, muito interessante, o que significa que a empresa ainda não está pronta para ser tornada pública, como o Mark declarou como objetivo, mas que, havendo uma redução ao longo dos vários anos e estando a crescer a receita, a empresa parece estar no bom caminho. Sim, parece-me interessante. Lá está, estou curioso para saber quando é que finalmente a Canonical começa a dar lucro. Não é a principal preocupação, pelo menos a minha, enquanto utilizador, até porque, quer se queira, quer não, há sempre a carteira do Mark, e por muito que isso possa agradar a alguns e não a outros, mas há sempre a carteira do Mark a financiar os 11 milhões de 2018, os 2 milhões de 2019. Neste momento já não vem da carteira do Mark. Neste momento há alguns anos para cá que está a ser financiada com empréstimos.
Sim, mas isso é direto ou indiretamente é a carteira do Marco, não é? Portanto, são as garantias do Marco, certamente, e são, não sei. É sempre a robustez financeira do Marco. O que eu quero dizer com a carteira é sempre a robustez financeira do Marco que faz a coisa andar para a frente. Nós não falámos aqui muito, e eu quero falar aqui de uma coisa também relacionada com a Canonical e com o Ubuntu e com o futuro, que tem que ver com não só estas contas vão num sentido de alguma evolução, e é fixe, assuntos da comunidade e que não estão aqui listados, mas que nos interessam. Sim, ainda há duas coisas aí interessantes a esse respeito, mas só antes um aspecto antes de entrar aí, porque está mais relacionado ainda com isto, é que o Marco já disse que o Ubuntu em si já cobre os seus próprios custos. Portanto, há aqui outras coisas que representam custos e que causem este prejuízo, mas que o Ubuntu em si já dá lucro, já tem um resultado positivo financeiro. Certo. E agora então convém falar desses dois aspectos, pelo menos. Um é o aspecto das eleições do Community Council, que já sabem os resultados e que, sem surpresa, pelo menos a votação, as pessoas em quem eu votei, eu não votei em toda a gente. Houve algumas pessoas, portanto, para quem não conhece o processo, a votação é feita por membros certificados do Ubuntu, e é uma votação com umas características muito particulares, pelo menos é das únicas vezes em que eu vejo isto acontecer, é neste tipo de contexto, que é, havia 12 nomeados e tu tens que os ordenar de 1 a 12 pela tua preferência. Sim. Eu posso dizer que ordenei 5 pessoas, aquelas que me faziam sentido ordenar, e houve as restantes, levaram todas a classificação 12, que é a inferior. Portanto, eu classifiquei o número 1, o número 2, 3, 4 e 5, e todos os outros levaram nota 12, porque eu não tinha a mínima referência, nem positiva nem negativa, dessas pessoas, e então entendi votar dessa forma. Fiquei agradado porque as pessoas em quem eu votei foram todas eleitas, portanto é positivo. Por outro lado, fiquei surpreendido e tanto tu como eu acompanhamos umas vezes mais proximamente, umas vezes não tão proximamente, mas temos mais ou menos noção da dinâmica, e em 12 nomeações para o Community Council eu não conhecer de todo, ou seja, 0 referências, mais de metade das pessoas estavam nomeadas, eu fiquei surpreendido. Mas pronto, neste momento já há um Community Council, e é isso que é importante. O Community Council já começou a mostrar serviço, portanto neste momento já há nomeações para Local Council, portanto os conselhos estão a começar agora a ficar preenchidos, sim, com as vagas preenchidas. Foste convidado a candidatar-te a algum? Eu não fui, houve pessoas que me perguntaram. Eu na altura para o Community Council ainda ponderei. Confesso que depois de ver, posso estar aqui a ser bastante injusto, mas depois de ver pessoas que não conhecia de lado nenhum, fiquei não é arrependido, mas fiquei com vontade se calhar eu podia ter-me candidatado, e se calhar porque eu sei também que estas escolhas muitas vezes são ingratas, porque têm que ver com as pessoas que efetivamente se candidatam, mas pronto, nós falámos aqui um bocadinho sobre o processo. Portanto, basicamente, para quem não conhece, o processo é muito simples: ou a pessoa se voluntaria e se mostra disponível para, ou então alguém conhecido, imagina, eu acho que tu tens condições para isso, Diogo, então eu vou enviar um e-mail a dizer, eu acho que o Diogo deve ser candidato. Isso pode ser ingrato, porque assim, quem é que me garante a mim que tu estás disponível ou que estás interessado em participar nesse processo? Portanto, aquilo que eu neste momento estou a refletir, da mesma maneira como eu refleti se me iria candidatar ou não para o Community Council, neste momento estou a refletir se me vou candidatar para o Local Council ou não.
Posso dizer que estou muito inclinado para o fazer, até porque quero ter um papel ativo e quero contribuir também para vamos lhe chamar o relançamento das relações com as comunidades e com a comunidade do modo geral, seja em que papel for, mas ainda não tenho uma decisão tomada como definitiva. Isto acho que é até ao final do mês, se não me engano. Eu tenho um separador aberto no Firefox com essa página, à espera de tomar uma decisão. Do Local Council, declaradamente optei por não o fazer, até porque estou ainda estava numa fase complicada, e estou ainda numa fase de adaptação da minha vida também pessoal, e entendi que não o devia fazer. Mas basicamente é isto, ou seja, as boas notícias são que efetivamente os conselhos estão a começar a reativar. Nós temos uma preocupação, nós, Comunidade Ubuntu Portugal, temos uma preocupação, que é a preocupação da revalidação. Neste momento devem estar todas a precisar. Devem estar quase todas, ao tempo que expirou e ao tempo que esteve parado, provavelmente ou praticamente todas as comunidades, as locos, devem estar a perder a sua verificação. Mas pronto, o que por lado é uma coisa desafiante, que é quem pegar no Local Council vai ter o papel de revalidar uma série muito, muito grande de locos logo para começar a conversa. Eu acho que não vão ser assim tantas. Acho que na Europa vão ser algumas, mas fora da Europa vão ser muito menos. Achas que vão cair? Acho que vão cair muitas. Acho que na Europa vão revalidar umas 5 ou 6, talvez menos. E depois nos Estados Unidos 2 para aí. Depois as da América do Sul, a Colômbia, a Venezuela, não sei se a Argentina e o Uruguai. Essas estou a ver revalidar. Fora isso, tenho muitas dúvidas. Mas também há muito mais. Nos Estados Unidos, quantas comunidades é que tu conheces? Quantas locals existem? Arizona e Flórida? Não. Califórnia, desculpa. Califórnia não tem estado ativa, acho eu. Arizona e não me lembro agora, porque eu vejo isso porque eu acompanho muito o portal das Loco. E vejo quem é que organiza eventos. Isso é ingrato, ok. É um bocadinho, é um facto. É redutor. Atenção, mas é a forma como eu acompanho mais. E de vez em quando tento meter conversa com o pessoal das outras Loco, perceber o estado das coisas. Eu vejo que na Europa há algum movimento. Fora da Europa, o que há mais é na América do Sul. Passamos à agenda, que é para fecharmos isto? Acho que sim. Temos aí uma série de eventos interessantes. Que são todos, caramba, então. O que a gente fala aqui é tudo interessante. Então, claro. Tens que ser rápido, senão o Alex depois vê-se aflito para cortar isto. Não, ainda vamos com tempo. Estou aqui com o cronómetro à frente. Estamos sempre com tempo, é o que vale. Alex, olha, eu avisei, é só pronto, a minha parte está feita. Temos o Open Source Lisbon 2020. És teimoso, caramba. O texto já passou, foi ontem, continua, avança. Pois foi, era isso que já Drupal passou. Drupal Day, 13 de novembro. O Drupal Day, exatamente. Que é um evento ao estilo Bucon vá a Portugal, mas é o Drupal Day Portugal. Vai haver várias sessões e workshops com o pessoal da comunidade portuguesa, e quem está interessado em Drupal e em PHP e em web, acho que tem todo o interesse. Além disso, estão já marcados os encontros da comunidade Ubuntu para os próximos 2 meses. O primeiro, que é o de novembro, vai ser dia 19 de novembro. Ainda não temos tema, quando vamos ter tema em breve. E o de dezembro está já marcado também, na primeira metade do mês, que isso será dia 17 de dezembro. Exatamente. E também ainda não temos tema, mas a anunciar, a seu tempo. A seu tempo terá. Além disso, quero lembrar-vos também que temos os nossos códigos de descontos de Slimbooks. Temos também os packs do Humble Bundle. Temos um para recomendar esta semana, sigam nos links. Temos também o link de afiliados da Nitro Key. Okay. Gastem dinheiro na Nitro Key, exatamente, se faz favor, através do nosso link, senão não conta. Sim. Podem seguir-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03. Podem encontrar-nos nas redes sociais, partilhem.
E resta dizer-vos que este podcast é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo senhor podcast, o Alexandre Carrapiço. E até para a semana! Até à próxima!